Nós estamos de volta com o Jornal Cidade Notícias. Hoje eu recebo mais uma vez a advogada previdenciarista Marcela França. O nosso assunto de hoje são os cuidados ao vender um precatório. Você vai tirar suas dúvidas a partir de agora. Doutora Marcela França, é um prazer recebê-la novamente aqui no Jornal Cidade Notícias. Fábio, como sempre, é uma alegria estar aqui falando sobre um assunto que a gente nunca tinha falado, né? E na verdade muitas pessoas nem sabem do que se trata, né? Que é o precatório. Então, para começar o nosso bate-papo, gostaria que você explicasse o que é um precatório. Nós vamos falar sobre o precatório previdenciário. Então, está vinculado ao INSS. O precatório é um título onde o segurado tem que receber um valor do INSS. Como que chega nesse documento, nesse precatório? Uma pessoa tem o seu pedido negado pelo INSS, ela busca a justiça através de um advogado, ela ganha essa ação, porque o INSS é condenado, o INSS tem que pagá-la. Quando o valor é superior a 60 salários mínimos, esse dinheiro ele vira um precatório previdenciário. Então, se você sabe de alguém que tem um precatório para receber, é porque o valor é acima de 60 salários mínimos e porque ele ajuizou uma ação contra o INSS. E é muito dinheiro, né, doutor? E qual que é o prazo para o recebimento desse precatório? Porque é muito dinheiro. Eu fiquei até assim, abismado com o valor que você falou, que é superior a 60 salários mínimos. 60 salários. Mais de 60 mil reais? Está quase 80 mil reais, seria isso? Acho que 84 mil. Isso mesmo. O que acontece? Uma situação como essa, a gente tem a ordem de prioridade de recebimento do precatório. Qual que é a primeira prioridade? Pessoas com 80 anos ou mais. Em segundo lugar, são pessoas com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência. Em terceiro lugar, se for verba alimentar. Todo precatório previdenciário é uma verba alimentar, não é certo? É verdade. E por último, quando a pessoa tem um precatório muito antigo. Aí você me pergunta, essa ordem é respeitada? Não, nunca foi, né, doutor? São situações, para a gente que está na lida da advocacia previdenciária, você vê de tudo. Nós temos precatórios, inclusive, além do precatório, ele ser organizado para pagamento daqui a 2 anos, por exemplo, de 2024, vão ser pagos em 2026, o RPV, que é a requisição de pequeno valor, que são as verbas dos honorários do advogado, que também são verba alimentar, só vai receber quando o cliente recebeu o precatório. Agora, doutora, como as empresas e os escritórios descobrem que segurados estão com um precatório para receber e fazem contatos com eles? Porque ficam perturbando o tempo todo, né? Muitas vezes. Isso. Fábio, os processos são públicos. Então, qualquer pessoa pode ter acesso às informações de quem tem direito, quem está para receber um precatório. Isso é muito grave, porque isso é uma invasão de privacidade. Além deles descobrirem esses escritórios, descobrirem quem tem direito a receber esses precatórios, eles conseguem os telefones, os e-mails de contato dessas pessoas. E como você falou, ficam ligando sem parar. Ou seja, a lei de proteção de dados não está sendo respeitada, porque isso tem se tornado muito comum. Doutora, e no caso de ficar recebendo essas ligações, a gente sabe que tem aquela questão do não me perturbe, mas o segurado pode mover uma ação com essas ligações, essa procura de escritório ou não? Normalmente você não tem identificação de onde foi feita a ligação. Aí fica mais complicado, e normalmente né? é DDD diferente dos nossos. Sim. Então é 011, é 012, então não são um DDD da nossa região. Então fica mais complicado abrir um processo contra essas empresas. Mas voltando ao nosso assunto, que é o precatório, vale a pena vender um precatório ou não, doutora? Fábio, em qualquer situação tem que ter a participação de um advogado. O advogado do processo, eles têm que estar envolvidos. Quanto que vale a pena a venda de um precatório? É uma decisão muito pessoal, cada um vai decidir. Mas, por exemplo, a pessoa precisa fazer uma cirurgia, precisa quitar um financiamento, quer abrir o seu negócio. Então, às vezes, na hora que você vai colocar na balança, vale a pena a venda desse precatório, mas é uma decisão muito pessoal. Então, na dúvida, se você tem dúvida se vende ou não, procure uma advogada da área
previdenciarista para te auxiliar, ver como está o seu processo, a questão do seu precatório, porque senão você pode meter os pés pelas mãos, né, doutora? Exatamente, e existem vários riscos também com a venda do precatório. Doutora Marcela, e quando não vale a pena a venda de um precatório? Porque você falou para analisar, mas há casos que não vale a pena de forma alguma, né? Em hipótese alguma. Primeiro, Fábio, sempre que a gente fala no precatório, você tem que preservar a figura do advogado, porque aquele processo só chegou naquele ponto porque aquele segurado teve um advogado. Então a gente está falando em quê? O advogado tem que participar para resguardar a parte dos honorários dele. Então querer passar por cima do advogado é inviável fazer isso e também é ilegal. Segundo, nós advogados, nós temos acesso a informações que os segurados não têm. Você pode ter uma empresa, né, de fachada, que você pode pesquisar na internet e aparentar ser uma empresa séria e não ser séria. E você vende o seu precatório, você manda a documentação, você reconhece firma, você assina um contrato e depois corre o risco de não receber. Então nós temos a figura do advogado, nós temos que resguardar os honorários desse advogado e, mais uma vez, é uma decisão muito pessoal. Por exemplo, lá no escritório, nós tivemos o caso de uma cliente que vendeu o precatório dela para abrir o seu negócio. Ótimo. E nós também tivemos o caso de uma outra cliente que, para vender o precatório, porque ela queria fazer uma reforma, sabe qual o valor? Qual que eles valor, iriam doutora? decotar dela? 48% do valor do precatório. Quase a dela. metade. Não compensa, né, doutor? Tem situações que não vale a pena. Tem que pensar muito bem. Ela até perguntou minha opinião. Eu falei, olha, você tem 2 anos para poder receber, eu quero fazer isso. Eu falei, você acha que não consegue esperar? Porque é um valor significativo. E que faz diferença, né? No caso de abrir um negócio, pode ser a metade do investimento necessário. Se é para pagar uma dívida, né? Pode ser que é melhor você ir pagando aquilo parcelado do que vender o precatório. Exatamente. Agora, dependendo da negociação, aí vale a pena realmente pela emergência do momento. Mas que é um absurdo essas ligações e esse assédio, isso sim. Doutora, as pessoas que estão nos acompanhando, mais uma vez lembrando, não tomem decisões precipitadas, principalmente envolvendo a Previdência em geral, né, doutora? Porque, principalmente agora no final do ano, a gente pode tocar nesse assunto. Muitos são os golpes, né? E pode haver também golpe na questão do precatório, como disse a doutora. Então, fiquem atentos, só tomem decisão, repassem informações para o advogado da área previdenciarista. Uma coisa que acontece muito nessa época do ano, Sim. Fábio, são depósitos nas contas dos segurados que superam o valor do benefício e do pagamento do 13º. Então, o segurado, às vezes, sem maldade, ou alguém que vai receber para ele, vê lá na conta 3, 4, 5, 10, 11 mil reais, faz o levantamento desses valores. Isso é um empréstimo automático. É uma outra fraude também que existe em larga escala aqui com os segurados do INSS aqui no Brasil. Então, muito cuidado para você não ser lesado aí no seu tão suado dinheiro, né? Eu costumo dizer que o trabalhador brasileiro, principalmente aquelas pessoas que estão se aposentando, que são aposentadas, é um dinheiro suado, doutora. Muito suado. Então, tem que cuidar e sempre estar orientado por um advogado especialista em direito previdenciário. Doutora Marcela França, é um prazer recebê-la aqui em nossos estúdios. Eu lhe aguardo daqui 15 dias para a gente fazer a nossa última entrevista do ano. Correto, Fábio. Até daqui a 15 dias.